E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de acústica que fala sobre efeito Doppler e qualidades fisiológicas do som. E a questão diz o seguinte: o efeito Doppler, que é o fenômeno ali abordado, está relacionado com a sensação de... Bom, se a pessoa já conhece o fenômeno, já conhece ali a parte da acústica, já vai direto na resposta alternativa A. O efeito Doppler está ligado diretamente com a sensação da variação de altura do som. E é isso, resposta para essa questão alternativa A. Mas para ficar mais completa para vocês, eu vou explicar para vocês o que é o efeito Doppler rapidinho e vou explicar o que seria a altura, né? E já vou de quebra explicar o que é timbre e intensidade, que são as qualidades fisiológicas do som. Então vamos começar pelo efeito Doppler, que é o seguinte: eu já deixei mais ou menos pronto aqui um desenho para a gente não perder o nosso tempo desenhando aqui isso aqui, apesar de, né? Enfim, tá aqui pelo menos para entender. O que acontece? O efeito Doppler ele ocorre devido à observação de uma onda, né, sonora ou não, de uma onda, né, no geral. A observação dessa onda é devido ao movimento relativo entre a fonte que está emitindo essa onda e o observador que está recebendo essa onda, né? No caso aqui eu vou falar do som, já que é o que a questão está associando, né? Então, imagina que a gente tem ali um objeto em movimento e ele está emitindo um som constante, com uma frequência constante, né, um barulho como se fosse uma buzina. E ele está se afastando de um observador, que é esse observador da esquerda. Então vamos escrever isso, né? O observador da esquerda ele está numa situação de afastamento. E o observador da direita está numa situação de aproximação. Tá? Aproximação. Bom, o que acontece? Quando ocorre esse movimento da fonte, né, a gente vai ter um deslocamento das frentes de onda e a pessoa que está se afastando ou se aproximando, ela vai ouvir o som levemente diferente de como ele realmente está sendo transmitido. Uma imagem que a gente utiliza para representar isso aí seria fazer as frentes de onda assim, né? Obviamente é só uma representação, deslocadas. Imagina então que aquele pontinho preto ali que eu fiz em cima da fonte é o que está emitindo o som, e à medida que o som, que a fonte vai se movimentando, a gente tem o equivalente a esse deslocamento das frentes de onda. Beleza, o que isso vai fazer? Vai fazer com que, se tu observar no desenho, ó, o cara que está se afastando, ele vai perceber o som com as cristas mais afastadas, e o cara que está se aproximando, ele vai perceber o som com as cristas mais próximas, né? Então o que a gente percebe? A pessoa que está na situação de afastamento, ela vai perceber o som com uma frequência diminuída e um comprimento de onda aumentado. Já a pessoa que está na situação de aproximação, ela vai perceber o contrário, né? Ela vai perceber esse som com a frequência aumentada e o comprimento de onda diminuído. Então, justamente o movimento relativo entre essa fonte e esses observadores vai causar essas percepções diferentes. Se a fonte estivesse parada, todos ouviriam um som com as mesmas características. E aí que vem o grande detalhe. Quando a gente fala de frequência para ondas sonoras, uma frequência diminuída, ela vai estar associado ao que a gente chama de som grave. E uma frequência aumentada, né, vai ser ouvido por esse cara como um som agudo. E essa característica, né, som grave ou som agudo, é o que a gente vai chamar de altura. A altura do som justamente é a distinção dos sons graves e agudos. Então tá aí a explicação. O efeito Doppler está relacionado com a sensação de variação de altura, porque justamente é a variação da tonalidade do som. Como eu disse para vocês, eu ia fazer uma explicação mais geral para ficar mais completo, tá? Então, só para a gente entender, existem três características, qualidades fisiológicas do som. Uma delas, como eu disse ali, é a altura. A altura, ela é a característica que está ligada diretamente com a frequência do som, né? A parte física da onda seria a frequência. E como é que funciona? Exatamente como eu expliquei, ó. Quando eu pego um som e eu deixo esse som com mais frequência, esse som ele vai ficar um som mais agudo. Então a gente vai ter um som agudo. E aí na física a gente chama esse som de som alto. Agora quando eu pego uma onda sonora e eu deixo esse som com menos frequência, esse som vai ficar um som mais grave.
E um som grave na física a gente chama de som baixo. Esses seriam os termos fisicamente corretos, né? A gente utiliza o termo alto e baixo para intensidade, a gente usa para outra característica e é um erro que a gente faz no dia a dia e que isso pode nos influenciar de forma negativa na hora da prova. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu quero falar de intensidade, de volume, né? A gente vai pegar uma outra característica do som que é a amplitude. Então a gente tem uma outra qualidade fisiológica chamada intensidade. A intensidade, como eu disse, ela vai estar ligada então a essa distinção no volume do som. E fisicamente, a gente está mexendo, quando a gente mexe na intensidade da onda, a gente está mexendo na amplitude da onda. Tu percebe que o efeito Doppler, ele não mexe na intensidade, então já daria para tirar a alternativa C, porque a intensidade tem a ver com amplitude. O efeito Doppler mexe na frequência e no comprimento de onda. Então já daria para tirar a D também, que fala de intensidade, né? Outra alternativa que daria para tirar, pelo que eu já expliquei, é aí, ó, constância de altura. Sensação de constância de altura não, porque a altura está associada à frequência e, como eu expliquei, muda a nossa percepção de frequência. Como é que funciona a questão da intensidade? Ó? Se eu pego um som e eu deixo esse som com mais amplitude, esse som ele vai ser um som de grande volume. A gente vai perceber esse som como um som mais barulhento. E fisicamente a gente vai dizer que esse som se tornou um som forte. Então, gente, a intensidade tem a ver com essa força do som, né? O volume ser muito forte ou muito fraco, muito grande ou muito pequeno. Agora, se eu pego a amplitude e eu deixo essa amplitude menor, deixo o som com menos amplitude, ele vai ser um volume com um pequeno, ele vai ser um som com um pequeno volume. E um som de pequeno volume, fisicamente, a gente chama de som fraco. Som fraco. Deixa eu escrever aqui mais bonitinho isso. Som fraco. O detalhe, gente, ficou meio estranho aqui. Fraco. O detalhe é isso, a gente confunde muito, então, intensidade com altura, tá? Sora, eu vi que ele fala em timbre. Por que a gente pode riscar o timbre ali da alternativa B? Porque timbre, pessoal, é a nossa distinção do tipo de fonte. Deixa eu escrever aqui timbre. O timbre, ele está associado diretamente com a forma da onda, ou seja, a onda como um todo. Então bota aqui, ó, formato da onda. Formato da onda, a onda como um todo. E no caso, ele está associado, como eu disse, então, à nossa capacidade de distinguir o tipo de fonte que está sendo utilizado. Exemplo. Se uma pessoa toca uma flauta e logo em seguida ela toca um violão e tu consegue distinguir esses dois, tu tá usando a distinção através do timbre, tu tá diferenciando os tipos de instrumentos, os tipos de fontes que estão sendo utilizados. Como no problema ali que eu expliquei, o efeito Doppler, a gente tem a mesma fonte o tempo inteiro, não tem nada a ver com timbre, né? Timbre seria se eu estivesse mudando o tipo de fonte. Então, no caso, a resposta para essa questão fica mesmo a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.